Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série respondendo a haters e a inscritos. E eu tenho uma pergunta interessantíssima aqui de um inscrito, que é do Bruno Antunes. E eu queria dividir aqui com vocês, porque essa pergunta inclusive me gerou algumas reflexões. Eu queria dividir essas reflexões com vocês, tá? Então eu vou apresentar a pergunta dele aqui abaixo. O Bruno Antunes, ele diz o seguinte: Marisson, supomos que fique provado que o fato foi consentido, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque ele está falando sobre o vídeo que nós postamos, né? Todos vocês, acredito que a maioria viu o caso do personal trainer que encontrou a sua esposa estava meio que sumida ali, e ele estava procurando ela, e na parte da noite ele encontrou ela dentro de um carro, enfim, com um morador de rua, praticando ali alguns atos libidinosos, e o personal acabou agredindo um morador de rua. Então nós postamos um vídeo para trazer o que seria violência, por exemplo, para a psicanálise, né? O que é que a psicanálise entende, por que que existe a violência. Então a gente trouxe alguns conceitos aí freudianos e principalmente lacanianos. Aí no caso o Bruno, ele assistindo esse vídeo, ele falou o seguinte: Marisson, supomos que fique provado que o fato foi consentido, né? Me parece que esse tipo de atitude não é esperado de alguém que esteja em plenas faculdades mentais. Ou estou errado? Digo, apesar de entender que o julgamento moral não deva entrar na análise, não há como se desprender de questões que saltam aos olhos e que podem indicar que a moça talvez não estivesse de fato consciente do que estava fazendo. Problemas de ordem mental, bipolaridade, por exemplo, não podem levar a casos como esses. Obrigado pelo conteúdo e parabéns pelo canal. Obrigado a você, Bruno Antunes. Essa pergunta foi bem interessante. Inclusive, essa pergunta, eu me deparei com essa pergunta elaborada de formas diferentes, né? Então, eu achei bem interessante trazer aqui, porque foi uma pergunta que me trouxe reflexão. Bom, alguns aspectos a gente precisa considerar aqui. Primeiro, eu lancei um outro vídeo, depois que eu tive acesso a demais informações, para falar sobre o que eu acho que aconteceu com a moça, o que eu acho que aconteceu com a esposa do personal trainer. E ali eu falei sobre um possível transtorno, apesar de não gostar de falar muito sobre essa questão de transtorno, e nesse vídeo eu vou explicar por quê. Então eu falei sobre um possível transtorno, na minha opinião, baseado única e exclusivamente no áudio que foi vazado dela. Eu entendi que talvez ela tivesse sido acometida ali por um transtorno dissociativo, né? Então, quando o Bruno fez essa pergunta, provavelmente foi antes do vídeo que eu lancei, esse vídeo posterior que eu falei do possível transtorno baseado no áudio da esposa do personal trainer. Mas aqui tem uma questão que ele falou, inclusive, até sobre, no final ele diz o seguinte: problemas de ordem mental, no caso bipolaridade, por exemplo, não podem levar a casos como esses. E alguém até comentou abaixo dizendo o seguinte: olha, não seria o caso aí de bipolaridade. Alguém comentou alguma coisa nesse sentido. De fato, bipolaridade é um transtorno de humor, né? E você pode ter ali alguns episódios, por exemplo, de comportamentos obsessivos, você pode alternar com episódios de períodos, na verdade, de depressão. Em alguns casos, acontece sim um excesso do desejo sexual, né? No âmbito comportamental, esse seria um dos sintomas, mas também não dá para a gente pegar um sintoma só e dizer que a pessoa é bipolar. Inclusive, se você for observar pelos sintomas, você, eu e todos nós estaríamos enquadrados em vários transtornos que estão lá dispostos, por exemplo, no DSM-5. Então, no caso, não dá para a gente entender, por exemplo, esse comportamento dela e naturalmente associar um transtorno, que me leva a uma outra questão que também tem a ver com essa pergunta aqui, que foi elaborada pelo Bruno Antunes, que eu vou ler novamente a frase específica, no caso a pergunta específica, porque eu quero discorrer sobre ela. Me parece que esse tipo de atitude não é esperado de alguém que esteja em plenas faculdades mentais. Ou estou errado? Então vamos lá. Existe um comportamento, existe um movimento que é muito comum hoje em dia, né? Cada vez mais comum, e esse comportamento ele é muito perigoso e nós somos vítimas dessa percepção
Mas assim, a gente não tem muita culpa porque a gente, na maioria das vezes, não sabe disso, né? No caso agora, você passa a ter responsabilidade sobre isso porque você está assistindo esse vídeo e vai ter acesso a determinadas informações. Mas até então, a maioria das pessoas não teriam acesso a essas reflexões, a essas percepções, a determinados construtos que nos fizesse desconstruir aquilo que é passado direto ou indiretamente para a gente a partir do que começou a vender a psiquiatria americana. Eu vou explicar direito o que é que eu estou querendo falar. A partir do DSM-3, né, começa o movimento da psiquiatria americana que é de hiperpatologizar todo o comportamento do ser humano. Então você tem, por exemplo, diversos livros hoje que criticam essa percepção e diversos psiquiatras, inclusive, e profissionais da saúde mental que criticam essa hiperpatologização dos comportamentos do ser humano. Porque você patologizar determinados comportamentos do ser humano é interessante para a indústria psicofarmacológica, né? Hoje em dia, remédios, né, psicofármacos, no caso, são vendidos em quantidades maiores, por exemplo, do que hipoglós, só para você ter uma ideia. Então, geralmente, os psiquiatras mais clássicos, né, eles também discordam dessa hiperpatologização do comportamento do ser humano. Inclusive, alguns psiquiatras, né, houve um movimento aí, por exemplo, da psiquiatria clássica, que ainda continua aos trancos e barrancos defendendo essa percepção que seria mais saudável para o ser humano, que é não patologizar o sofrimento, a angústia que é inerente ao ser humano e determinados comportamentos que a compreensão passa a ser a partir de uma base de dados estatística. Eu vou continuar explicando isso aqui para você entender melhor. Então, nós tivemos, a partir do DSM-3, o interesse da psiquiatria americana em patologizar determinados comportamentos, e isso foi ampliando, né? Tanto é que se você pegar o número de patologias que estavam descritos lá no DSM-3 e você for para o DSM-5, você vê a quantidade de patologias que foram adicionadas. Então, muitos dos garotos saudáveis hoje, garotos que têm energia porque são saudáveis, são considerados como hiperativos e não necessariamente são. Por exemplo, fim de relacionamento, né? A pessoa passa um período de tristeza ali porque se divorciou. Então, muitas dessas pessoas passam por angústias que são inerentes ao ser humano e que são, inclusive, até saudáveis para o próprio ser humano, mas a psiquiatria, boa parte dela, não todos, né? Mas boa parte dela está patologizando essas angústias que são inerentes a qualquer ser humano. Então, se a gente for, porque isso responderia aos interesses do capital de uma indústria psicofarmacológica, né? Então, nós temos diversos livros hoje que já criticam esse posicionamento e eu espero que esse movimento de hiperpatologizar os sofrimentos humanos e os comportamentos humanos comece a retroagir. Nesse caso específico, a gente tem uma esposa de um personal trainer e nosso primeiro raciocínio é que ela não teria o porquê se relacionar sexualmente com um morador de rua. Aí você pode pensar na questão da higiene, né? A possibilidade, por exemplo, dele não estar bem asseado, a questão da própria aparência do marido dela, né? Que destoava muito da aparência do morador de rua. Então as pessoas ficam sem muita explicação lógica disso aí. E o primeiro movimento bom, essa mulher é louca. Assim como todas as outras situações que você se depara e que, no fundo, é apenas uma situação que passa por uma lógica estatística, aquele determinado comportamento que estatisticamente não é o comportamento que é produzido pela maioria das pessoas, aquele comportamento é classificado como loucura. No caso dela, por exemplo, a gente pode entender que sim, talvez ela tivesse numa alucinação, inclusive no áudio dela ela vai falar que ela viu Deus, né? Ela vai falar que ela viu o próprio marido no homem. Então a gente não sabe em que contexto seria isso, porque isso tem uma compreensão, inclusive, até filosófica, né? Filosófica barra espiritual, levando em consideração que ela estaria recentemente frequentando uma igreja. Então, o que a gente tem aí, na verdade, é um comportamento que eu diria com muita tranquilidade, que é um comportamento que é mais praticado do que se imagina. Pessoas se relacionando com ou pessoas que têm fetiche, na verdade, pessoas que têm desejos sexuais por outras pessoas que não estão muito asseadas, pessoas que não estão muito higienizadas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Esse tipo de fetiche é mais comum do que se imagina. Agora, diversas dessas pessoas aprenderam a esconder
esses fetiches e a negociar melhor com os seus desejos. E no caso, a gente considerando, tá? Eu estou partindo do princípio aqui para responder essa pergunta de que vamos considerar, como colocou o Bruno Antunes aqui, que fique provado que o ato foi consentido e que ela realmente teve desejo por aquele morador de rua e que ela fez o que fez porque ela quis fazer, tá? Então não era nenhuma patologia, nenhuma psicopatologia, não era nenhuma alucinação, não era absolutamente nada. Ela fez porque ela quis fazer. A pergunta é, por que nós necessariamente deveríamos classificar isso como uma patologia? Porque a tendência é, bom, já que ela fez querendo fazer, então deve haver alguma outra explicação, ou seja, alguma outra patologia, alguma outra classificação que me explique o porquê que uma pessoa sentiria prazer por um morador de rua numa situação daquela, principalmente sendo uma mulher que aparentemente tinha uma vida que, não sei se era rica, mas desfrutava de uma certa condição econômico-financeira e o seu próprio marido também muito bem aparentado. Então, isso aos nossos olhos não tem muita explicação. De fato, se a gente estiver falando, por exemplo, na psicanálise como uma estrutura de personalidade perversa, tá? E aí, quando eu estou falando de perversão, eu não estou falando de ruindade. Eu estou falando de uma estrutura de personalidade que a gente tem um problema de tradução da psicanálise e quando chega no português, quando a gente fala de perversão, muita gente entende como ruindade, como perversidade. Eu estou falando de perversão no sentido de você perverter a ordem, de você, em diversas situações, perverter a utilização do que seria entendido como funcionamento natural do seu órgão genital, né? Então você perverter a lei. Nesse sentido, a gente pode entender que uma possível estrutura de personalidade perversa poderia conduzir uma pessoa a realizar esses fetiches, uma vez que uma das principais características da estrutura de personalidade perversa é justamente a denegação do falo da mãe e, consequentemente, né, vivenciado ali na angústia de castração, consequentemente isso pode representar em esferas sociais uma tendência à ruptura e à quebra da lei. Então a gente pode entender que isso poderia ser explicado como uma estrutura de personalidade perversa ou inclusive até talvez aí uma estrutura de personalidade psicótica ou neurótica, mas com sintomas de perversão. Agora, quando você entende dessa forma, desse ponto de vista, não necessariamente significa que você está patologizando aquele comportamento, porque você entendendo ainda, mesmo se valendo de um determinado julgamento moral, ainda assim nós sabemos que não é aceitável moralmente fazer isso, não teria por que fazer isso, inclusive a partir de uma traição, né? Porque houve uma traição ali, ainda que ela não tivesse em plenas faculdades mentais, né? Isso ainda vai ser investigado, mas o fato é que houve uma traição. Então, isso chega a ser loucura. Não necessariamente. A gente pode entender isso como uma estrutura de personalidade perversa, sintomas de perversão, que nada mais é do que a pessoa que não tem medo dos seus próprios desejos, como assim vive o neurótico no caso. Por que é importante a gente não patologizar esses comportamentos do ser humano? Que só responde aos interesses capitalistas, né, e financeiros da indústria psicofarmacológica, que é uma indústria hoje multibilionária, né? Se você pega, por exemplo, Michel Foucault, na História da Loucura, ele está falando como é uma herança, por exemplo, a questão de você classificar o ser humano como louco, inclusive até excluir esse ser humano em determinadas instituições, como manicômios, né, como instituições psiquiátricas e por aí vai. Existe um interesse por trás disso aí, desde a Idade Média, né, como acontecia com os leprosários, por exemplo, e nós herdamos justamente essa prática de exclusão social, porque, na maioria das vezes, isso não responde aos interesses do que começou a acontecer na indústria, na Revolução Industrial e que, consequentemente, foi intensificado, né, com a consolidação do capitalismo depois da Idade Média, a questão do que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, né, a necessidade de recuperação econômica dos países, a questão que aconteceu no crash, na quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, também há uma necessidade extrema de recuperar economicamente diversos países, aliás, o mundo todo, né, a teoria de Victor Leibel, né, sobre a possível recuperação desses países, ou seja, intensificando cada vez mais uma necessidade, né, implantando e condicionando o ser humano para que ele sinta uma necessidade de consumir cada vez mais, mas eu só posso consumir se eu estiver trabalhando, se eu estiver inserido no mercado de trabalho, ou seja, se eu for produtivo. E se eu sou produtivo, eu sou um agente que é visto como uma pessoa normal. Muitas pessoas que são consideradas como loucas,
essas pessoas, elas estão em instituições totais, né, como trata lá o Erving Goffman no livro chamado Manicômios, Prisões e Conventos, e tratadas em instituições totais, elas são consideradas como loucas, mas no fundo é porque existe um interesse maquiavélico por trás, porque essas pessoas, na verdade, não respondem aos interesses da Revolução Industrial, não respondem aos interesses de um sistema capitalista. Várias dessas pessoas, por exemplo, não são consideradas como produtivas e, por isso, nós precisamos excluir essas pessoas da sociedade, ou pelo menos patologizar essas pessoas. Várias delas simplesmente não apresentam comportamentos que não respondem ao comportamento da maioria, então isso é uma questão, inclusive, até estatística. Historicamente, nós temos registros, inclusive até no Brasil, como cita lá no livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, ou Daniela Arbe, né? Por exemplo, pessoas, crianças e adolescentes que revoltaram-se contra os seus pais, ou pelo menos não seguiram o que os seus pais queriam e foram classificados como loucos, porque isso traria desordem para uma lógica, que é uma lógica patriarcal, como também trabalha isso a Elizabeth Badinter no livro o Mito da Mãe Materna, né? E também não responde aos interesses que começaram a surgir a partir do final do feudalismo, né, e início do sistema capitalista. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, o movimento que nós fazemos aqui, que talvez tenha sido o movimento que originou essa pergunta, é um movimento muito compreensível, mas a gente precisa lutar contra esse senso comum, que é, se essa mulher sentiu desejo pelo morador de rua, então significa que essa mulher é louca. Não necessariamente, ela pode ser uma pessoa normal, viver a vida normal, ter uma vida cotidiana simplesmente comum, mas ela tem desejos, né? Então, o que significaria, por exemplo, uma mulher casada, bem casada ao que parece, com um marido muito bem aparentado, mas que sente desejo sexual por um morador de rua? Para mim, significa apenas uma mulher casada, muito bem casada, com um marido muito bem aparentado, que tem desejo por um morador de rua. Isso se for o caso, tá? A gente está considerando aqui se foi um fato consentido, se realmente ela quis fazer aquilo, se ela sentiu desejo e quis fazer aquilo. Na análise, isso seria trabalhado, inclusive até entendendo como foi vivenciado a questão do período edipiano, né, do complexo de Édipo e a respectiva angústia de castração, para entender se realmente seria uma estrutura de personalidade perversa ou não. E para você entender mais sobre esses aspectos que eu citei aqui nesse vídeo, né, sobre a questão da loucura, o que seria loucura, por que a gente classificaria pessoas como loucas, institutos manicomiais valem a pena ou não, a luta antimanicomial faz sentido ou não, nós temos aqui o planejamento. A partir da próxima quarta-feira eu vou comentar sobre um livro que é A Loucura na Sala de Jantar. Nós temos já 2 vídeos, tá, sobre esse livro daí, onde eu vou lendo e vou comentando e vou trazendo reflexões. E se realmente você se interessou em entender como é que nós chegamos a esse ponto, por exemplo, de classificar as pessoas como loucas simplesmente porque elas têm determinados comportamentos e desejos que não correspondem ao que nós ou o que a sociedade considera como moralmente correto, como é que a gente chegou nesse nível, né, de compreensão? Então é uma série muito boa para você. Nas quartas-feiras nós vamos estar trazendo livros aqui comentados, tá? Leituras e reflexões, e eu vou dar prioridade realmente, que é uma coisa que eu já estava querendo, dar prioridade à área de saúde mental, para a gente refletir um pouco sobre a loucura, tá? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha refletido comigo, espero que você tenha ficado incomodado com isso. Agradeço demais ao Bruno Antunes pela participação. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.